Olá, Fortana, você que está se preparando para o concurso da Banca FCC, Fundação Carlos Chagas. Meu nome é João Pescara e vamos falar aqui de administração financeira e orçamentária. Nesse vídeo nós vamos tratar de quê? Nós vamos tratar de técnicas orçamentárias ou tipos de orçamento. Você vai encontrar com mais frequência quando a Banca FCC menciona esse conteúdo como técnicas orçamentárias. No seu edital estará lá, técnica orçamentária e fundamentos, tá? Mas nós falaremos sobre tipos de orçamento. E dentro dessas técnicas orçamentárias, dentro dos tipos de orçamento, a prioridade que eu vou dar para você é um pouquinho diferente. Por quê? Quando falamos de orçamento programa, já vamos entrar nesse assunto, mas olha só, quando falamos de orçamento programa, a prioridade é alta. Quando falamos de orçamento base zero, a prioridade é alta também. Vou reforçar isso para você quando eu estiver falando de cada tipo, de cada técnica orçamentária, ok? E vamos dar continuidade aqui então. Vamos falar sobre qual tipo de orçamento. Primeiramente, vamos falar quanto à forma de elaboração. Quando falamos do orçamento programa, ele está dentro de uma forma de elaboração. E quanto à forma de elaboração, nós temos 3 tipos ou 3 técnicas orçamentárias. Mas eu vou tratar principalmente como tipos, tudo bem? Quanto à forma, então, nós temos o orçamento tradicional, o orçamento desempenho e o orçamento programa. O tradicional era um orçamento utilizado década de 30, década de 40, certo? Naquela época havia uma preocupação, um foco básico. Qual era o foco? Qual era a preocupação? A preocupação estava unicamente no gasto. O governo estava preocupado apenas com o gasto. E a utilização desse tipo de orçamento, orçamento tradicional, era para quê? Era para atender necessidades das unidades orçamentárias. Era para atender necessidades contábeis. Por isso que se diz que o orçamento tradicional ele tem o foco no gasto. A preocupação nesse caso era com aquilo que o governo compra. Vou colocar aqui, preocupação com o que o governo compra. Foco no gasto. Foco no gasto. Certo? O próximo tipo de orçamento é o orçamento desempenho, tá? De certa forma foi uma evolução do orçamento tradicional. Ele foi utilizado nas décadas de 50, início da década de 60, tá? Aspectos históricos não importa, a banca não vai perguntar, mas ela vai perguntar e vai afirmar sobre o quê? Sobre as características do desempenho, semelhantes às quais eu passei para você sobre o tradicional. O orçamento de desempenho tinha um foco também, e nesse caso não estava mais no gasto, havia uma preocupação sobre aquilo que o governo fazia, tá? Então o foco era nas realizações. Vou colocar para você aqui, foco nas realizações, certo? Então, esse foco nas realizações garantia o quê? Uma preocupação com aquilo que o governo fazia. Em se tratando desses 2 tipos de orçamento, orçamento tradicional e desempenho, vou afirmar para você uma questão interessante. Eles não podem ser utilizados como instrumento de administração atualmente. Então, nos tempos atuais, eles não podem ser utilizados como instrumento de administração. Outra coisa, que talvez você possa se deparar com alguma afirmação que a banca faça. O tradicional e o desempenho, o tipo tradicional e o tipo desempenho, eles não possuíam vinculação ou, melhor dizendo, integração entre o planejamento e entre o orçamento. Ou seja, não havia uma integração, não havia um elo integrador entre aquilo que foi planejado ou aquilo que era planejado versus aquilo que era executado, ok? Então, tanto o tipo de orçamento tradicional quanto o desempenho não havia, não existia integração. Talvez você encontre o termo vinculação. Eu gosto mais do termo integração. Não havia integração entre planejamento e execução orçamentária. Essa integração ou essa vinculação surgiu com o orçamento programa. E aqui eu abro um parênteses para falar sobre o termo de vinculação. Cuidado, tá? Porque em outras áreas diferentes de administração financeira e orçamentária, quando a gente fala de vinculação, o termo tem um outro significado. Aqui, em se tratando de técnicas orçamentárias ou tipos de orçamento, a vinculação que eu falo é a integração entre o planejamento e a execução orçamentária. E essa integração, essa vinculação, surgiu no orçamento programa. E falando agora de orçamento programa, neste caso, falando de orçamento programa, eu te digo,
a prioridade que nós vamos dar é alta. E eu te convido para vir aqui, ó, ver essas informações sobre o orçamento programa. Já vou colocar aqui, ó, prioridade alta. Por que prioridade alta? Além de ele ser um tópico específico no seu edital, aluno, o orçamento programa é o tipo de orçamento ou a técnica orçamentária adotada atualmente. Surgiu lá na Lei 4.320 de 64 e até hoje é o tipo de orçamento quanto à forma de elaboração que é adotado e utilizado até os dias de hoje, certo? O que nós temos aqui de informação importante para você? Ele é uma concepção gerencial do orçamento público. E quando eu falo dessa concepção gerencial, nós podemos trazer ferramentas lá da administração geral, como, por exemplo, objetivos a serem alcançados com o uso do orçamento programa, metas a serem atingidas, indicadores de desempenho para avaliar se os recursos que estão sendo aplicados, eles estão sendo otimizados, ok? Então, quando falamos dessa concepção gerencial, pense lá nas ferramentas da administração geral, ok? O que mais que nós temos aqui? Ele é um plano de trabalho, ele tem essa característica de ser um plano de trabalho para se atingir, olha só, objetivos. Comentei para você que o orçamento programa, ele possui objetivos a serem alcançados, metas a serem atingidas, indicadores de desempenho para avaliar a gestão governamental. O que mais? Contém um conjunto de ações a serem realizadas. Dentro desse orçamento denominado programa, nós temos os programas temáticos e os programas de gestão e manutenção. Você vai encontrar isso onde? Você vai encontrar isso no corpo do Plano Plurianual. Isso mesmo, lá no PPA. Você vai encontrar os programas temáticos, que são temas, são problemas a serem desenvolvidos ou solucionados, e programas de gestão e manutenção, que vão dar suporte ao gestor público, ok? Nós temos aqui, ó, que o foco, isso é muito importante. O foco do orçamento programa está na solução de problemas, no desenvolvimento de alguma área, certo? Quando falamos nos programas de gestão e manutenção, nos programas temáticos, olha só, programas temáticos, um tema a ser desenvolvido, um tema a ser trabalhado, problemas a serem solucionados. Então nós temos que o foco do orçamento programa está na solução de problemas. E um dos fatos mais importantes também está aqui, ó, sobre o planejamento e execução. Enquanto no orçamento do tipo tradicional e no desempenho não havia a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, aqui no orçamento programa existe. Neste caso, ó, existe vinculação entre o planejamento e a execução orçamentária. E essa vinculação aqui, eu já mencionei, eu gosto de tratar como integração, tá? Integração entre o planejamento e o orçamento, ou seja, aquilo que é planejado precisa ou está integrado com aquilo que será executado no orçamento público. Tudo bem? E reforçando aqui contigo, aluno, eu digo que a prioridade é alta para o tipo de orçamento programa. Falamos sobre a forma e agora vamos falar sobre a técnica orçamentária, ok? Falando sobre tipos ou técnicas orçamentárias, podemos falar quanto à forma, quanto à participação popular, quanto ao órgão de elaboração ou quanto à técnica. E esse aqui, em especial, ele está tratando, é o tipo de orçamento quanto à técnica de elaboração. E qual é a prioridade que nós damos para isso aqui? A prioridade é alta. Vamos colocar aqui prioridade alta. Por que prioridade alta? Porque nós temos aqui o tipo de orçamento incremental e nós temos o tipo de orçamento base zero. Atualmente, no Brasil, o tipo adotado é o incremental, certo? Qual é a ideia do orçamento incremental? É que ocorre o incrementalismo de despesas. Mais ou menos assim, ó. Vou fazer aqui a figurinha de uma lei orçamentária anual, tá? Uma LOA. E aqui a figurinha de outra lei orçamentária anual. Essa aqui se refere ao ano ou ao exercício X1 e essa aqui se refere ao exercício X2. As despesas que foram fixadas nessa LOA de X1, no tipo de orçamento incremental, ocorre basicamente o seguinte:
as despesas são praticamente repetidas aqui, tá? Então, isso facilita a elaboração orçamentária. De que maneira que se facilita? Se torna mais rápido esse processo de elaboração orçamentária. Quando tem um orçamento em um determinado exercício financeiro e para a elaboração do próximo, eu utilizo como base as informações constantes neste orçamento anterior, essa é a ideia de incrementalismo. Olha só, as despesas daqui foram praticamente repetidas aqui. Existe algum ajuste, existe alguma correção por inflação ou, de repente, por um percentual maior além da inflação, certo? Então, essa é a ideia de orçamento do tipo incremental. Ele está dentro da técnica de elaboração. É o tipo adotado no Brasil, certo? É o tipo adotado no Brasil, mas preste atenção, porque muito importante esse orçamento base zero. Talvez você encontre atualmente informações falando sobre o base zero. Embora ele não seja adotado no âmbito da União, é importante sabermos sobre as suas informações. Ao contrário do incremental, em que se repetem informações, nós temos aqui a seguinte questão. No orçamento do tipo base zero, olha só o nome dele, praticamente explica. Se nós pegarmos aqui na elaboração orçamentária, ou seja, quanto à técnica de elaboração, nós temos o seguinte: as despesas que foram fixadas para o exercício X1, por exemplo, elas não podem ser repetidas para o próximo exercício, que seria o exercício X2. Essas despesas não podem ser repetidas aqui. A ideia seria o quê? Desconsidera-se esse orçamento anterior, certo? E se começa a fazer o quê? Começa-se a elaborar o orçamento partindo-se do zero, ou seja, a base de elaboração dele é do zero. E nós temos aqui informações importantes sobre uma literatura que a banca FCC adota para o orçamento base zero. Olha só, existe uma exigência de que as despesas sejam detalhadas, ou seja, precisam ser justificadas detalhadamente a cada exercício financeiro, ok? Outra coisa, gastos de anos anteriores ou de exercícios anteriores são desconsiderados. Olha essa ideia aqui, ó. Despesas de exercícios anteriores que foram realizadas são desconsideradas para a elaboração de uma nova proposta. Que mais? Não há direito adquirido. Como assim? O fato de uma despesa ter sido realizada em um exercício anterior não garante direito adquirido para o próximo exercício. Que mais? Processo oneroso. Se você precisa partir do zero para elaborar um orçamento, é lógico que ele será um pouco mais demorado. Outra coisa, ele tem a característica de ser desvinculado do orçamento. Exige-se também o que? A maximização na utilização de recursos, certo? Por isso que se parte do zero a elaboração da proposta orçamentária. E por último nós temos aqui um papel primário e um papel secundário, que estão relacionados a quê? A avaliação e decisões tomadas com base no orçamento. Então, a avaliação e as decisões possuem um papel primário e a sua apresentação, ou seja, o seu formato, possui um papel secundário. Certo, aluno? Só reforçando, prioridade alta, principalmente em se tratando do base zero. A banca FCC gosta muito de fazer questões, existe uma frequência alta de questões sobre orçamento do tipo base zero. E o que nós temos agora? Nós temos aqui tipo de orçamento quanto ao órgão de elaboração. São três, tá? Nós temos aqui, ó, o tipo misto, é adotado no Brasil, certo? Vou colocar aqui, ó, BR. O tipo misto, ele é adotado no Brasil. Por quê? A elaboração da proposta, basicamente, cabe ao Poder Executivo. Depois nós temos a sua aprovação, que cabe ao Poder Legislativo. Depois, a sua execução cabe primordialmente ao Poder Executivo e depois o controle e avaliação compete ao Poder Legislativo. Ou seja, quanto ao órgão de elaboração, existe uma mistura de órgãos, Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Legislativo. É o tipo adotado no Brasil. O tipo executivo não é adotado no Brasil, ele é adotado em estados absolutistas. É aquele tipo em que o Poder Executivo ele elabora, aprova, executa e controla o orçamento. E o tipo legislativo também não é adotado no Brasil ainda, tá?
e ocorre em estados parlamentares. Neste caso aqui, ó, no tipo legislativo, o Poder Executivo apenas executa a peça orçamentária. A sua elaboração, a sua aprovação e o seu controle competem ao Poder Legislativo. E depois nós temos o tipo de orçamento quanto à participação popular. Quanto à participação popular, nós temos dois tipos. Aquele que tem a participação direta da população e aquele que não tem a participação direta, ou seja, o não participativo e o participativo. O tipo adotado no Brasil, no âmbito da União, é o não participativo. A sociedade, a população não participa diretamente da elaboração do orçamento, ok? Como que ocorre? Nesse caso, a elaboração e aprovação, elaboração primordialmente o Poder Executivo e aprovação Poder Legislativo. O Poder Legislativo representa o povo? Representa, principalmente se falando de deputados federais, eles são os representantes do povo, tá? Mas a participação do povo não é direta, então por isso que se diz não participativo. É o adotado no âmbito da União. E o participativo é aquele tipo em que se convocam reuniões denominadas astas públicas. Nesta asta pública ocorre o quê? A participação direta da população. E eles vão indicar onde estão as suas prioridades para se realizar gastos públicos, ok? E falando da prioridade, quanto ao órgão de elaboração e quanto à participação, nós temos o seguinte, eu aponto para você que a prioridade aqui é baixa, tá? A prioridade é baixa. A Banca FCC faz questões sobre isso aqui? Faz, mas a frequência é bem pequena. Muito obrigado, um abraço e até a próxima oportunidade.